Mais uma crise para o governo Lula gerenciar, desta vez em relação à MP dos Impostos que foi publicada ontem. Bom, uma edição extra do Diário Oficial da União trouxe na noite de ontem, quarta-feira, a medida provisória com o pacote de medidas para compensar o recuo no decreto que aumentou o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Além dessa compensação, o texto traz a proposta do governo para aumentar a arrecadação. Vamos então ao que foi publicado? Eu vou pedir para a nossa direção de TV colocar aqui para a gente os tópicos dessa medida, que foi publicada em edição extra do Diário Oficial. Aí a gente tem aí a parte do recuo, visto que essa MP ela vem para recuar a respeito do aumento do IOF. Então, ela recua, traz a redução da alíquota do IOF de 0,95% para 0,38% nas operações de crédito realizadas por pessoas jurídicas, que é uma redução de 80% no imposto incidente sobre operações do tipo risco sacado. E traz também a isenção para o retorno de investimentos estrangeiros diretos ao país, a aplicação de uma alíquota mínima de 0,38% sobre os fundos de investimento em direitos creditórios. E aí a gente tem agora a questão das compensações, que o governo traz aí de proposta para aumentar essa arrecadação. Vamos lá para esse tópico. Ele começa com aumentar a taxação das apostas esportivas para 18%. Essa alíquota incide, vamos deixar claro aqui, sobre o chamado GGR, que é a diferença entre o que a Bet fatura com as apostas menos os prêmios pagos aos vencedores. Então, quem está ali apostando não é o apostador, que vai pagar esse imposto, não é o prêmio que ele recebe por uma aposta bem-sucedida que vai pagar, são as empresas. E aí tem também os títulos isentos de imposto de renda, como a letra de crédito imobiliário, que é o LCI, e a letra de crédito do agronegócio, que é o LCA, passarão a ter uma alíquota de 5% de IR, ou seja, antes elas eram isentas de imposto de renda, e aí elas passam a ter agora uma alíquota de 5%. E aí também a tributação da contribuição social sobre o lucro líquido para instituições financeiras, o que inclui fintechs, que vai ter a alíquota de 9% excluída, e aí a cobrança fica de 15% a 20%, ou seja, é um aumento nessa alíquota, que era antes de 9% e agora fica entre 15% e 20%. Levi, vai ser um desafio e tanto, para o governo federal passar essa medida, tendo em vista a relação com o Congresso, especialmente nesse tópico, Pois Dani, e aí eu acho que vale até a gente repassar rapidamente até a cronologia desse novo pacote do ministro Fernando Haddad, que ele foi anunciado no domingo à noite, depois de uma longa reunião, uma reunião de 5 horas de duração com o presidente da Câmara, Hugo Mota, o do Senado, Davi Alcolumbre, e líderes partidários das duas casas. E aí, logo depois, até o Hugo Mota chegou a dizer que era uma medida que traz uma compensação financeira menos danosa do que seria aquele decreto do IOF, que reajusta o IOF ali em diferentes condições. Só que aí depois, entre segunda e terça-feira, foi acontecendo uma mudança de tom por parte do presidente da Câmara. Primeiro ele disse que não havia sido firmado nenhum compromisso do Congresso em aprovar essa medida provisória do Ministério da Fazenda, e ontem ele elevou um pouquinho mais, dizendo que seria muito difícil as bancadas ali na Câmara dos Deputados aceitarem o pacote da forma como ele chegou no Congresso Nacional. E ontem também a gente teve um manifesto das bancadas do União Brasil e do PP, Partido Progressista, que hoje formam uma federação, que estão avaliando se posicionar de forma contrária, inclusive fechar questão contra esse pacote do Haddad. Até o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, disse que só vão aceitar examinar qualquer discussão fiscal se as despesas estiverem no centro do debate, ao invés da arrecadação. E aí é uma posição adotada que reflete até uma indisposição geral no Poder Legislativo hoje, com essa agenda mais adotada recentemente
pelo Haddad e também essa relação instável entre ele e no Congresso Nacional. Nos bastidores, essa posição que foi manifestada pela União Brasil e pelo PP, ela também se reflete em outras bancadas ali de partidos do Centrão e da centro-direita que compõem, pelo menos em tese, a base do presidente Lula. Alguns líderes dizem que esse pacote vai passar por mudanças profundas e outros acreditam até que ele pode ser inteiramente rejeitado. E também o que incomodou essas lideranças do Centrão foi a ausência de cortes e principalmente essas medidas relacionadas ao LCI e ao LCA, né, que são títulos ali de incentivos, principalmente ao agronegócio. Sobre a taxação das bets, né, que é um ponto que até chama mais atenção, porque é um assunto que está no centro das discussões aí já há algum tempo, alguns concordam com esse aumento da taxação de 12% para 18%, mas outros dizem que não, porque acreditam que isso pode afastar do país essas empresas de apostas. E aí, até uma informação que a nossa colega Lara Alves trouxe, esse clima no Congresso é tão ruim com a equipe econômica que o Hugo Mota avalia até atender um pedido da oposição de incluir na pauta do plenário o projeto que derruba o pouco que restou ainda daquele decreto do IOF, né? Porque o Haddad reveu várias medidas, mas algumas ali muito pontuais foram mantidas, mas até essas estão ameaçadas. E aí o ministro Fernando Haddad falou agora de manhã na entrada da Fazenda, rebatendo um pouco desses argumentos, falando que ele não vê isso como um aumento de impostos, que na visão dele o que está em jogo é a questão das instituições financeiras, que são medidas de equilíbrio no pagamento de tributos dos bancos, das instituições financeiras. E aí eu comentei sobre essa mudança de tom do Hugo Mota. O Haddad, ele atribui isso ao lobby de interesses privados, como das bets e também dos bancos. Ele falou agora há pouco que entrou em campo esses interesses privados. E tudo isso ganhou um tempero, né, com a ida do Haddad ontem a uma comissão da Câmara, uma audiência com deputados, em que teve bate-boca ali com parlamentares de oposição, com o deputado Nicolas Ferreira, com Carlos Jordi, né, trocas de acusações, e acabou sendo a cereja desse bolo amargo aí para o governo federal. A gente tem até um trecho dessa fala do Haddad que né, dentro dessa reunião bastante conturbada que aconteceu na Câmara, que ele acusa, né, ele reclama da postura dos deputados. Vamos assistir. Crítica, né, justamente do Fernando Haddad a respeito dessa postura da oposição, que chama realmente muita atenção, né, Levi? Aqui eu faço uma provocação também para a nossa audiência, enfim, quem quiser interagir com a gente no chat, a respeito dessa contradição, digamos assim, em relação às posturas, né, que existem, assim. Porque a questão dos impostos realmente é uma coisa que pesa no bolso do brasileiro. A gente realmente precisa ter um tipo até de uso, né, melhor, vamos falar assim, se vai ter bastante imposto, se a gente vai pagar muito imposto, que a gente seja compensado por isso, que a gente tenha serviços de qualidade, que a gente tenha esses impostos investidos nos lugares onde eles deveriam estar. Mas a gente tem também, por outro lado, uma situação em que o próprio Congresso se senta sobre pautas que cortam gastos, e aí gastos que, diga-se de passagem, beneficiam o próprio Congresso. A gente tem que se lembrar que, sim, o Executivo tem muita responsabilidade sobre as contas públicas, tem responsabilidade de, né, não gastar demais, não gastar sem ter, né, não desequilibrar essas contas públicas e manter o caixa público assim numa situação favorável. Mas a gente também tem que se lembrar que a responsabilidade por isso também está no Congresso, porque existem pautas que estão dentro do Congresso Nacional para serem votadas e que não são, né, visando justamente isso, visando ajustes fiscais, visando o corte de gastos, em que a Câmara simplesmente se senta em cima, o Senado se senta, né, joga aquilo para baixo do tapete e simplesmente não vota. A gente
gente tem até uma reportagem aqui, queria destacar essa reportagem que foi escrita pelo Renato Alves, nosso repórter de Brasília, na verdade, não, desculpa, não foi ele, perdão, gente, mas foi escrito em Brasília, né, que tem a questão dessa contradição do próprio Hugo Mota, né, Levi, aí pra gente trazer essa provocação aqui, de, ao mesmo tempo em que ele diz que é preciso cortar gastos em vez de aumentar impostos, ele apresentou um projeto na terça-feira, né, anteontem, para acabar com a vedação ao acúmulo de aposentadoria como parlamentar com o salário de quem exerce mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal. Ou seja, isso aumenta gasto público, né? E aí, além disso tudo, seria criada uma gratificação de fim de ano para os aposentados e pensionistas, e aí isso poderia também levar esse aumento de despesas públicas, né, em proveito dos próprios parlamentares. Então, a gente tem um Congresso hoje que legisla principalmente em causa própria. E aí vem quando o STF, por exemplo, quando o próprio Executivo começa a pautar assuntos que estão ali na ponta, que estão ali prejudicando ou que precisam ser discutidos porque eles impactam diretamente na sociedade, eles simplesmente fecham os olhos ou eles falam que o STF está interferindo no poder constitucional, enfim, no dever constitucional do Congresso. Mas o Congresso precisa fazer essas movimentações, o Congresso precisa legislar para o povo e não para si. E aí, isso, beleza, você pode criticar o aumento de impostos, mas e aí, e do seu lado, qual que vai ser o seu esforço, né? As emendas parlamentares, vamos cortar gasto então com emenda parlamentar, vai querer? Não vai querer. Pois é, e essa proposta que você citou, ela é assinada pelo presidente Hugo Mota e também por representantes de vários partidos da base governista, partidos da oposição, partidos do Centrão, quase das principais bancadas ali, praticamente todas assinaram esse projeto do Hugo Mota, que eleva gastos do poder legislativo, né? A gente sempre fala que tem que ser uma ação conjunta dos três poderes, essa revisão de gastos. O judiciário também precisa fazer a parte dele, porque o judiciário, a gente sempre vê matérias relacionadas a isso, tem gastos exorbitantes ali também, nos privilégios, nos penduricalhos, nos salários de juízes, de diferentes instâncias. E aí, no caso do Congresso, existe uma dificuldade muito grande em rever, por exemplo, os gastos das emendas parlamentares, que nesse último ano foram 50 bilhões de reais em emendas, e cada revisão que, às vezes, o governo tenta fazer desse valor é uma resistência muito grande que a equipe econômica enfrenta, né? E muitas vezes esses eventuais cortes nas emendas têm reações também do Congresso Nacional. Então, muita gente defende que o governo precisa capitanear esse esforço fiscal, mas que tem que ser uma ação ali dos três poderes. Exato, e aí a gente tem uma situação de mais uma crise, né, Levi, que o governo precisa ali gerenciar com o Congresso numa relação que já não é boa desde o início, né? Pois é, e aí eu queria chamar a atenção para um outro aspecto também, que eu acho que tem um pano de fundo também nessa ação ontem, por exemplo, do União Brasil junto com o PP, que é já as eleições de 2026. A gente já está se aproximando, né? Falta praticamente um ano para o período eleitoral. Eu acho que isso reflete um pouco também o que cada partido já está planejando para as eleições de 2026. Porque esses partidos do Centrão e mais ao centro e à centro-direita, eles não planejam estar com o governo, com o presidente Lula, nas próximas eleições presidenciais. Muitos deles já têm até pré-candidatos aí, ou nomes que almejam disputar o Palácio do Planalto no ano que vem, ou então, mesmo que não tenham pré-candidatos, já avaliam como difícil um cenário de estarem junto com o presidente Lula numa tentativa de reeleição. O União Brasil e o PP, por exemplo, têm 4 ministérios, né? Eles comandam os ministérios das comunicações, do turismo, do desenvolvimento regional e também do esporte, e já se fala dentro dessas bancadas em discutir se vão continuar com esses ministérios ou se não seria o caso até de entregar esses cargos para o governo. Vale isso também para os republicanos, enfim, para outras legendas ali da base, mas que não são tão fiéis. E aí, com anúncios como esse de ontem, essa resistência à agenda econômica, já vai sinalizando também um descolamento gradual da
base governista, pensando aí em 2026. A gente até tem eu vou, antes de me despedir de vocês, né? Normalmente eu me despeço e depois eu trago o resultado da enquete, mas eu queria aproveitar você aqui, Levi, um pouquinho, só para a gente discutir, porque essa enquete de hoje perguntou o seguinte: você acha que medidas sobre impostos resolve o problema das contas públicas? E 89% das pessoas votaram em não e 11% disseram que sim. E é não mesmo. Não é essa, né, assim, acho que eu também votaria não, aqui explanando meu voto nesse caso, porque não é sobre resolver contas públicas, essa é uma medida que está ali para estancar um sangramento, para tentar ali trazer um conforto fiscal para o governo que está passando por uma situação ali de déficit e tudo mais, mas que não, as contas públicas, como a gente trouxe aqui nessa discussão, né, Levi, elas dependem de um esforço muito mais conjunto, né, do que uma medida provisória. Elas dependem de discussões que sejam ricas e que não sejam simplesmente oposição contra governo, mas que sejam duas forças que estejam trabalhando em prol do povo, que estejam trabalhando em prol de quem vai realmente sentir os impactos daquilo, que não é o que a gente vê acontecendo, né, atualmente, com essas discussões totalmente malucas, eu vou chamar assim, no Congresso Nacional, ministros que vão para o Congresso e são, assim, a gente vê a situação vergonhosa da ministra Marina Silva há algumas semanas. Então, assim, essa discussão precisa ser mais qualificada, né? Então, para resolver problemas, não se resolve problemas com discussões que não sejam qualificadas, que não sejam realmente com pessoas que estejam ali para resolver o problema do povo e não para fazer vídeo para redes sociais, não para angariar capital político para as eleições de 2026. Mas, infelizmente, né, Levi, esse é o cenário que a gente tem hoje. O que a gente vê são remendos atrás de remendos no orçamento. Né, muito se cobra as tais medidas estruturantes e, por exemplo, o orçamento que foi enviado pelo governo no ano passado e aprovado pelo Congresso Nacional, ele era quase depois o tempo se provou que era quase uma peça de ficção, porque aí depois o governo teve que fazer, já no primeiro relatório, um contingenciamento enorme de 30 bilhões de reais, e aí vai discutindo essas medidas com o Congresso, vai batendo cabeça, um poder com o outro. O Haddad, ontem, lá na Câmara, ele até falou que se esse pacote, como foi enviado, for aprovado, ele diz que garante a meta fiscal não só desse ano, como a do ano que vem, que prevê até um superávit nas contas públicas. Mas toda essa reação já mostra que o ministro vai ter que mudar de planos mais uma vez, né? E aí as projeções aí dos economistas apontam que, da forma como está, as contas públicas podem sofrer quase um colapso em 2027 ou 2028. Então, a gente precisa, de fato, dessa discussão menos acalorada. Às vezes a gente fala que sente um pouco falta até de uma certa monotonia na política, porque esses debates acalorados, muitas vezes, eles representam até um baixo nível. Exato. Um baixo nível que não traz benefícios reais para a população e para os três poderes e para as próprias instituições. E roubam espaço, né, das discussões que precisam acontecer. Exatamente. Muitas vezes é o que atrai mais cliques, atrai mais likes, mais visualizações, mas não é o que vai melhorar a vida das pessoas.